Então, bom dia, pessoal. Estamos gravando a nossa aula de hoje aqui. Vamos iniciar com a chamada. E o assunto de hoje é eletricidade e eletrônica com foco para instrumentação. Por favor, prestem atenção aqui na chamada. Amanda. Arthur. Presente, professor. Daniel. Presente. Daniel Teodoro. Giane. Presente. Johnny. Presente. Lucas. Presente. Matheus. Presente. Ramon. Sara. Presente. Thiago. Vitor. Ok. Terminamos a chamada. Todo mundo deve estar vendo a tela compartilhada aí. Bom, o que é a aula de hoje, né? Como bem está escrito aí, é uma revisão. Se ela é uma revisão, pessoal, sinal que vocês já sabem. Já viram alguma vez? Aprendeu ou não, faz parte de vocês terem feito a lição de casa. O que seria a lição de casa? Ter estudado e ter praticado. Não se iludam que basta estudar para a prova. Estudar para a prova, você passa na matéria. Parabéns. Semestre seguinte, você já não lembra o que você fez, porque você estudou para a prova. Então, você precisa estudar para a prova, estudar para aprender e praticar. Aí você vai, sempre que você usar na prática, você vai entender o assunto. Né? O que você aprende, você jamais esquece. Você pode precisar de um tempo para relembrar alguns conceitos ou detalhes que você não usou ao longo dos últimos anos, mas você jamais esquece. Por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da bicicleta. Uma vez que você aprendeu e praticou andar de bicicleta ou dirigir um carro, uma moto, você usa tanto no dia a dia, pratica tantas horas de experiência, você aprende. Depois você pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta. Quando você voltar, você ainda sabe andar de bicicleta. Às vezes não foi o que aconteceu quando você aprendeu eletricidade e eletrônica lá acho que começa no 3º, 4º período, até chegar aqui no 7º. Pode ser que você não tenha praticado o suficiente. Não está fazendo estágio, não está precisando disso no estágio que está fazendo e etc. e tal. Então, nós vamos dar uma olhada, vai ser mais autorreflexão sobre o tema. Caso vocês detectem que não estão sabendo esse conteúdo, saibam que esse conteúdo é vital para o curso em si, de engenharia, de controle e automação, e para a disciplina. Então, vamos seguir aqui. Quais, então, são os objetivos, né? Os objetivos aqui são relembrar os tópicos mais importantes, sempre com foco em eletricidade e eletrônica, tá? Estudar uma aplicação prática dos tópicos revistos, sempre com prática voltada à instrumentação. Muito bem. E, de novo, aqui antes, eu tenho que explicar a diferença entre essas duas palavrinhas aqui. Essa diferença entre essas duas palavrinhas também difere que quem explica, normalmente, nos Estados Unidos, é chamado de professor, e eles estão nas faculdades. E quem ensina, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, são os professores de ensino básico, ensino fundamental,
Eles estão ensinando você a ler, a entender o português, a escrever corretamente o português, a calcular e a lógica, a base da química e da biologia, da história. Eles estão ensinando. A grande diferença é que o explicar, você só expõe ideias, você fala, explana sobre algo, você ajuda ou faz entender algo, né? Normalmente, explicar, ele vem precedido de uma pergunta, de uma dúvida que surgiu. Nos Estados Unidos, a universidade, os encontros que eles têm, presenciais ou não, entre professor e aluno, são basicamente para tirar dúvidas, para explicar algo que não ficou entendido. Porque o que era para eles estudarem, o que era para eles fazerem de prática nos laboratórios, está escrito e foi passado no primeiro dia de aula, no plano de atividades. Você tem a possibilidade de fazer isso rapidamente ou fazer isso no cronograma que foi proposto, para que as outras disciplinas não fiquem para trás. Mas, para quem usa muito o EAD, né, o foco é explicação. Você vai encontrar um tutor online para explicar algo que você não tem, que você teve dúvida. Porque se você não teve dúvida, se você leu o livro, você leu a atividade que é para fazer e conseguiu implementar sem dúvidas, automaticamente você não precisa de explicação, você não vai incomodar o tutor. Incomodar é a palavra errada, né? Você não vai pedir um encontro com o tutor para sanar algumas dúvidas. Já o ensinar é um pouco mais complicado. Por exemplo, vamos ensinar você a fazer uma sobremesa, né? Um bolo. Normalmente, se você só pegar a receita, pode ser que não dê muito certo a sua experiência prática. E você tenha que fazer e estragar alguns produtos algumas vezes antes do bolo sair de forma comestível. Então, a experiência prática conta muito ao ensinar. Quando você estava no ensino fundamental, você estava aprendendo a escrever. Para você aprender a escrever, alguém ensinou quais são as letras. Alguém ensinou como desenhar as letras. Depois corrigiu o jeito que você desenhou as letras, para sua letra ficar num tamanho padrão, né? E etc e tal. Então, né, a pessoa ficou instruindo, transmitindo informação, doutrinando você a escrever, né? Doutrinação hoje é muito pejorativo, né? Mas um professor realmente doutrina. O problema é que, às vezes, essa doutrina não deveria estar associada porque ela não faz parte do currículo, né? Então, eu não posso ministrar uma aula, por exemplo, de história, doutrinando o meu entendimento e a minha crença sobre história. Eu tenho que simplesmente expor os fatos. Cada um leva o jeito que quiser a história, né? Tem um que acha que enviar as 2 bombas atômicas no Japão foi um ato cruel, porque a guerra já tinha acabado. Foi um ato vingativo e cruel, porque a guerra já tinha acabado. Então, poderíamos dizer, é uma interpretação, os americanos são horríveis, malvados. Ou, outra interpretação, é que a guerra poderia levar mais algum tempo, não se sabe por quê, porque não aconteceu de não mandar a bomba. E para acabar rápido, e a gente tem essa arma poderosa, vamos aproveitar para testar. Ainda assim foi cruel, mas, né, mandaram as 2 bombas para, tipo assim, renda aí, senão eu tenho mais desse pacote para mandar. E a doutrinação é fazer você acreditar que os americanos, quando entraram com as bombas, foram maus ou não. Isso aí você tem que ver por si só, pelos seus valores, né? Então, essa doutrinação não é a que eu estou falando aqui. A doutrinação que eu estou falando aqui é do explicar mesmo, né? Como fazer, né? Andar de skate. Quem anda de skate sabe o quanto é difícil. Não adianta alguém só ficar explicando. Pô, é só você subir nele, vai. Não, tem que ensinar mesmo. Você tem que ver a pessoa fazendo, tem que ter experiência prática. Você tem que fazer a experiência prática e aí você aprende. É sabido também que a sala de aula não é um local ideal para se aprender, porque se aprende estudando. Então, a hora que você vai aprender é quando você estiver em casa estudando. Sempre foi assim.
E nesse ensino remoto, muita gente acha que o fato, né, da gente ter 1 hora para cada 4 horas é ruim, porque você não tem como aprender. Não é verdade. Você só aprende em casa. Então, você continua tendo um tempo muito grande, né, mais do que 40 horas semanais, teoricamente, para estudar. Então, isso aqui não mudou. O que mudou é que você agora só tem 1 hora para tirar dúvidas e pedir explicações. Se você só tem 1 hora, otimize essa hora. Venha para a sala de aula sabendo o que tem que perguntar. Né? Se você não tem nada, nenhuma dúvida de eletricidade e eletrônica, porque tentou fazer alguns exercícios, as aplicações que você viu nos livros que foram citados, essa aula é chata, essa aula é desnecessária para você. Vá embora, essa aula não era para você. Agora, se você foi fazer alguma coisa e percebeu, poxa vida, eu não lembro mais como resolve tal exercício, essa aula poderia ser útil. Como o assunto em si, eletricidade e eletrônica, ele envolve mais ou menos aí 4 semestres ou mais, obviamente eu não tenho a capacidade de um encontro de 1 hora tirar todas as dúvidas possíveis. E talvez, né, talvez, porque eu não sou professor primário dessas disciplinas, eu nem tenha a capacidade de tirar todas as dúvidas possíveis. O que eu posso fazer é, por eu ter tido muita prática na área de instrumentação, tentar sanar as dúvidas relacionadas à instrumentação que possam, porventura, vir de eletricidade e instrumentação. Alguém tem algum comentário e pergunta até aqui? Não? Participação sempre é muito importante, porque essas aulas são síncronas, não são assíncronas, senão seria só gravar um vídeo e nunca encontrá-los, tá bom? Tem que aproveitar o fato de ser síncrona. Bom, eletricidade básica, né? A gente vem aqui, né? Como é que chama isso daqui? Essa fórmula? Ninguém sabe? Também temos muito poucos alunos hoje, né? Só 7 alunos, no máximo 6. Sabem aí? Sim ou não? Tá, chama Lei de On. Obrigado pela participação aí. Vou até mudar aqui. Tô achando que todo mundo caiu. Mas tudo bem, vamos seguir. A Lei de On. Levanta a mão quem não lembrava mais da fórmula de cabeça, por favor. Só para ver também se está vivo alguém aí. Não, todo mundo lembra. Então, vou fazer a outra pergunta. Levanta a mão agora quem lembra de aplicações dessa fórmula. Ó, temos uma pessoa na sala. Ótimo. Porque se você não respondeu a primeira pergunta, você deveria responder a segunda. Né? Que é bastante triste aí. Os outros estão online, mas foram tomar café. Aula muito cedo, né? Ok. URI. Né? Eu aprendi essa fórmula no segundo ano, talvez, quando eu estudei eletricidade, no segundo ano do ensino. Na época era médio, não sei como é que ele chama hoje, ou ele era segundo grau e hoje ele chama médio. É uma confusão. Cada governo que vem, eles mudam os nomes para falar que estão fazendo algo pela educação. Mas a verdade é que a nossa educação está num gráfico certeiro para o chão. Né? Está todo mundo desaprendendo. Esse professor, ele fez assim, ele falou assim, RI. Ou seja, quem tem tensão elétrica, quem tem tensão, RI. E aí depois ele fez essa brincadeira aqui, ó. Mas, ele emendou a frase, mas, lembre-se sempre que quem tem potência, RI ao quadrado. A turma toda, né, ensino médio, caiu na gargalhada, e essas duas fórmulas foram aprendidas porque foi ensinada com uma metodologia de ensino que chama-se, o nome exato, me faltou a memória agora, mas é quando você faz uma paródia ou um verso.
Eu tive também um professor de trigonometria que falou um poema sobre todo o assunto de trigonometria no grande finale do assunto para a conclusão. Este poema, ele foi recitado por mais ou menos 5 minutos e eu não lembro de nada dele, a não ser que ele era bonito. Entendeu? Por 5 minutos, ouvir uma vez não aprende. Agora, em alguns instantes, ouvir uma piada, você conta essa piada por anos. Por quê? Teve um grande impacto emocional, né? Então, o impacto emocional é muito útil para fixação na sua memória. É assim que funciona. Tem livros que explicam isso daí. Caso você tenha dificuldade de aprender alguma coisa ou estudar algo, significa que você está usando um método que não funciona para você. Então, é interessante pesquisar sobre o assunto. Bom, agora que a gente sabe as fórmulas de potência e de tensão, muita coisa é derivada disso, né? Existe mais fórmulas, existe a fórmula da corrente com capacitância e etc. Sim, todas elas são importantes, mas para o nosso uso, essas aqui são mais importantes. Existe também a fórmula de RMS, né, que é um pouco mais complexa, né, cuja definição de RMS vem do inglês, né, root mean square, ou seja, é raiz quadrada do quadrado somado, né? Por quê? Porque a potência para um sinal elétrico alternado, ou seja, AC, ela vem muito em função da senoide. Se você tem uma senoide e o valor zero é aqui, se você calcular a potência, né, ou integrar essa função, você vai perceber que dentro de um período de repetição, ele começa a se repetir, você tem uma área positiva e uma área negativa, você tem um problema aqui que daria um zero aqui, né? Esse zero, no longo do tempo, né? Vou colocar aqui o tempo. Esse zero representaria, né? Aqui é o sinal, pode ser potência, qualquer coisa. Então, a potência seria zero, a energia seria zero, que é a energia integral aí da potência no tempo. Mas isso não é verdade. Senão a gente poderia, porque a energia que a gente usa em casa é zero, deixar tudo ligado que nunca consumiria energia, porque na média seria zero. Então, para representar de forma correta, foi feita uma análise de que precisaria ser analisado a corrente ao quadrado, a tensão ao quadrado, os valores RMS. E então, eu obteria um valor médio, um valor RMS, né? Ainda tem a potência média e tem a potência RMS. Mas a gente é tarifado usando a RMS. Peço que você, quando estiver em casa, clique aqui. Essa apresentação está disponível no Moodle. Clique aqui, é um link. Esse link vai abrir um site de um artigo sobre potência RMS, que me fez revisar todo o assunto e me tirou todas as dúvidas. Eu não preciso perguntar para o meu professor como que era, porque eu havia aprendido quando eu estudei. Ok? Então, fica aí a dica para vocês estudarem essa semana esse assunto e trazerem as dúvidas caso surjam. Além disso, usamos muito, né, a informação do ômega, que é radianos por segundo, ou a frequência da senoide, da tensão ou da corrente, etc. e tal. E, a partir disso, a gente usa também o fasor. A partir disso, a gente encontra também o fator de potência FP, o famoso cosseno φ. Pode ser que o φ que vocês estejam acostumados seja minúsculo, né? Pode pôr aí, eu só tenho dificuldade de desenhar. Então, você tem o fasor, o fator de potência e etc. A pergunta é, levanta a mão aí, qual de vocês conseguem projetar um circuito, né? Afinal de contas, a eletrônica não é mais dúvida. Vocês aprenderam a matéria e passaram da matéria, teoricamente, né? Qual de vocês conseguem projetar uma forma, um método para medir fator de potência? Ou seja, você vai pegar um equipamento qualquer na sua casa que não seja puramente resistivo, tem que ter motor,
por exemplo, a geladeira, por exemplo, a máquina de lavar. Você vai ligá-la no seu circuito, o seu circuito vai estar ligado na tomada e esse circuito vai monitorar a tensão e corrente e vai te informar potência, energia e potência instantânea, energia consumida desde que foi ligado, tendo um botão de reset, e também o fator de potência. Levanta a mão, quem se acha capaz de fazer isso, por favor. Eu não sei se, de novo, for dormir ou se não tem ninguém. Então, eu vou pedir, como ninguém levantou a mão, levanta a mão quem não consegue fazer isso, por favor. 2, 3. Tem um pessoal que foi dormir mesmo. Né? Só loga aí para ganhar a presença, responde e vai embora. 4 pessoas levantaram a mão. Tá bom. Então, pessoal, eu preciso de uma conversa franca agora. Quando a gente faz uma revisão de uma matéria que seria pré-requisito da outra, a gente está pedindo para vocês prestarem atenção da diferença entre passar na disciplina e aprender a disciplina. Não existe, insisto, não existe a fada madrinha da formatura. Tem gente que ainda acredita, que no dia da formatura ele vai ser engenheiro. Tem gente que acredita. Na verdade, no dia da formatura, você vai ganhar um papel. E se você for procurar emprego num lugar sério, esse papel não vale nada. Até mesmo um concurso público, você vai fazer outra prova que vai te mostrar que você não sabe nada. Porque se você tirou 0,2, ou 2, ou 5 no ENAD da vida, que é uma prova de avaliação do seu curso, provavelmente é esse conteúdo que você aprendeu ou menos. Nunca mais. Tá? É aquilo ou menos. E se você aprendeu menos do que 50%, você não deveria ter o diploma. Se você aprendeu menos que 60%, teoricamente você não deveria ter o diploma. Então, o sistema de avaliação é tão ruim no Brasil que das pessoas formadas no ensino médio, quando avaliadas em matemática, eles tiram 17% da prova. Isso, pessoal. A pessoa passou em todo o ensino médio e aprendeu 1/6 do conteúdo. 1/6 do conteúdo foi aprendido. O resto foi visto. Foi visto e conseguiu fazer prova, estudou para prova. Tá? Em português, né, tá melhor. Parece que é 21%. A pessoa não sabe nem ler e escrever. Aprendeu 1/5. 1/5 do assunto de interpretação, gramática, literatura foi aprendido. E é por isso que nos trabalhos que eu vou pedir aí, eu vou exigir muito do português escrito formal, para dar uma melhorada aí no seu português. Afinal de contas, seria vergonhoso. Você é doutor, o pessoal do interior chama engenheiro de doutor. Você é doutor em engenharia, porque você pegou um título de graduação. Na verdade, o bacharelado não te dá o título de doutor. Você deveria corrigir essa pessoa e falar, não sou doutor não, só estudei até a graduação. Mas ele não iria entender. Né? Afinal de contas, um médico é chamado de doutor e um advogado é chamado de doutor, porque um engenheiro não poderia ser chamado de doutor, né? Já que nenhum deles fizeram doutorado. Então, é outra cultura bem brasileira, tá? Não é... Por quê? Porque o brasileiro não tem estudo. E aí qualquer um que estuda um pouquinho, né? Quem tem um olho em terra de cego é rei. Então, o tanto que a gente tem aprendido está ruim, porque as avaliações estão erradas. As avaliações, elas deveriam ser avaliações mais pontual, precisa, de prática, olhando individualmente o que você sabe fazer sobre o assunto. Mas, infelizmente, isso é inviável, né? E aí vem o sisteminha de provas, que normalmente são falhos. Eu até nunca gostei da parte de avaliação. Eu sou professor, mas eu gosto, né? Eu estou professor, mas eu gosto de avaliar o aprendizado do aluno. Eu odeio fazer prova. Eu gosto de conversar e ter respostas, né? Peço que a Diane possa abaixar a mão agora, que ela já tinha respondido a questão. Caso eu pergunte alguma coisa aí, ela levante novamente. Muito bem. Então, observa, eu estou só em eletricidade, pessoal. E olha o tanto de informação de eletricidade que você ainda não é capaz de usar na sua prática. Por que não? Porque quando você aprendeu, não fez prática. Ou porque o laboratório de prática foi muito ruim, ou porque você foi para o laboratório de prática só para conseguir a nota. E aí não quis aprender. Ou também porque você burlou o laboratório de
prática. Você fez com um colega que ele que entregou. Não sei, eu não sei qual que é o caso para chegar aqui e não conseguir projetar um medidor de fator de potência. Afinal de contas, a teoria do fator de potência, o que é o fator de potência? É o cosseno φ. Né? O que é o cosseno φ? Né? Você tem aqui aquela senoide de novo. Vamos supor que essa senoide aqui seja a tensão. A tensão medida na carga. Né? Aí eu vou usar aqui uma outra cor e vou desenhar a corrente. Essa aqui é a senoide da corrente. Há um atraso. Há um tempo. Esse tempo está associado a uma defasagem de que um sinal, né? Tenho, por exemplo, um seno do ângulo alfa. O outro sinal, esse aqui é a tensão, né? Tensão vezes o seno de... Né? E aqui é a corrente vezes o seno do ângulo beta, que pode ser escrito como sendo I, como sendo seno. Desculpa eu usar o seno em inglês, eu estou acostumado a fazer programação. Alfa mais o φ, aqui, ó, o φ minúsculo aqui. E aí o cosseno φ é o seu fator de potência. Tudo isso provado matematicamente, com toda uma teoria lá, que talvez eu não consiga de bate-pronto responder, mas com certeza eu aprendi. Eu posso ter que revisar, é como se eu tivesse 10 anos, 20 anos sem andar de bicicleta, e quando eu pegasse a primeira volta, eu ainda tivesse um probleminha ou outro, mas logo na sequência eu consigo andar com os meus filhos. Então, não é um grande problema aqui o que eu não lembrar, porque eu realmente aprendi esse assunto, tá? Então, alguém quer comentar alguma coisa aqui antes da gente concluir esse assunto de eletricidade? Observa que essa aula é para acordar para que servem as revisões. É para acordar como que funciona o sistema de ensino remoto, em que nós estamos tendo apenas 1 hora de 4. Né? Não dá tempo de ficar ensinando muita coisa. Eu vou só explicar as suas dúvidas. E é por isso que a gente entregou o plano de ensino. Você olha o plano de ensino, a aula que vem vai ser tal assunto, você já vem pronto para aquele assunto. Isso é fundamental. Não tem como fugir. Um segundinho aí para participação. Não querem participar? Ok. Então, vamos falar um pouco agora de eletrônica. O que eu tenho que pedir para vocês refletirem? Vocês têm dúvida do funcionamento do diodo? E quando eu falo diodo, eu estou falando daquele desenho no circuito que é assim, e também daquele desenho normalmente assim. Então, eu tenho que perguntar, eu estou de propósito falando, qual é o nome de cada um? Alguém pode participar? Não? Esse aqui é o diodo. E esse aqui é o Zener, diodo Zener, né? Ele é usado como regulador de tensão. Então, você precisa de um diodo Zener para conseguir a regulagem da tensão. Por exemplo, né? 3,3 volts, você tem uma fonte de alimentação 5 volts, que entrega para um circuito. Como que se usa? Você põe um resistor, você põe o Zener, e aqui tem a referência. E aqui você põe a carga, ou o RL, o load de carga. Então, esse resistor fica um RS, né? Ele vai ficar aqui com a diferença. Se esse Zener é de 3,3, né? Quanto que sobrou aqui? Seria 1,7 volts. E 1,7 volts sobre resistência, qual que é a potência perdida? Potência é quem ri ao quadrado, né? Mas também potência é isso aqui, ok? Ou seja, é inversamente a tensão. Se a resistência for alta, a sua potência é alta. Então, você tem que colocar um resistor relativamente baixo ali. Só que se o resistor for muito baixo, a sua corrente será alta. Não necessariamente porque tem aqui um RL.
né? Ele tem aqui um RL para dar uma segurada na carga. Mas você tem que fazer o equilíbrio. Então, o cálculo do ponto ótimo aí faz parte, né, da otimização do engenheiro. Lembrando que o engenheiro é aquele que faz com $1 o que os outros fariam com 2. Foi definido isso em 1700 e pouco. Eu esqueci o nome do cara. Vou pesquisar e trago para quem tiver dúvida ou interesse em saber. Posso passar para transistores, pessoal? Pode sim, professor. Obrigado. Fico feliz. Muito feliz, na verdade. Então, os transistores, né, eles podem ser com variações, tá? Eu não vou desenhar variações, né? Obviamente, esse aqui é um TTL, né? TTL. Ele pode variar, esse aqui, o emissor, né? NPN normal, pode ser um PNP, né? Então, não vou desenhar todas as variações. E tem esse outro transistor aqui, que é desenhado assim, né? Que é o MFET. Opa, caiu, foi mal. Fui dar o Ctrl Z aqui e ele não funcionou. Apertei o botão errado. Vou apresentar novamente, só um instante. Vou direto para a eletrônica. Já está aparecendo aí? Tá sim, professor. Ok, então eu não vou desenhar de novo o Z, né? Deixa eu colocar o lápis. Vamos colocar aqui só o assunto dos transistores. Então, nós temos o NPN, que é dessa forma, e temos o MOSFET, que é mais ou menos dessa forma. A diferença. Esse aqui, basicamente, ele olha o I. E ele tem um ganho alto, né? Ele tem um ganho beta, né? Alto. Esse aqui olha o V, né? E ele tem um ganho beta menor. Esse aqui, a gente chama ele de rápido, então ele é mais fast. E esse aqui é slow. Então, se você compra um circuito, né, uma porta NAND ou um flip-flop, alguma coisa, e ele é TTL, você já sabe que ele é mais lento, né, e que ele aguenta mais corrente. Se você compra um MOSFET, você sabe que é menos corrente, só que ele responde mais rápido, né? Então, um trabalha lá nos 9 nanosegundos e o outro vai trabalhar em 60 nanosegundos, por exemplo. Estou chutando números só para ter uma noção de diferença entre você alterar o valor da entrada e ter a resposta na saída, né? Essa velocidade é da resposta, né? Resposta. Alguém tem alguma pergunta aí sobre transistores? Alguma questão que gostaria de levantar? Eles servem tanto para você fazer amplificadores, que é o foco de instrumentação, como ele também serve para você fazer... Vamos ver o que mais... circuitos digitais, né? Circuitos digitais. A eletrônica digital é um transistor desses aqui, trabalhando no corte. Corte quer dizer que não tem o sinal passando da entrada para a saída, e na saturação. Ou seja, não me interessa o ganho. E amplificadores é eu trabalhando no ganho. Ou seja, na parte linear. O que é a parte linear? Vamos supor que eu tenho aqui um gráfico de ganho de corrente entre a corrente de base e a corrente do coletor ou do emissor, né? Lembrando que a fórmula do circuito é o IE é igual a IB mais IC, tá? Só lembrando, para quem não lembrava ainda, tá? Ou seja, é um nó. Chega a corrente aqui e vai aqui. A única diferença é que o IE também é igual a beta IB.
e o beta maior que 100 normalmente. Então, na engenharia, todos sabem, tudo que é 100 vezes maior, o outro é zero, é desprezível, né? Porque é 1%, é muito pouco. E às vezes o beta é 200, o beta é 300, dependendo do seu transistor. Então, nesse caso, o que eu tenho para vocês aqui? Qual que é a informação? Esse ganho aqui, ó, IB em função do IE. Então, eu tenho aqui o IB e aqui o IE. Quando você compra, ou vai antes de comprar, né? O ideal é antes de comprar. Antes de comprar o seu transistor, você vai lá olhar no datasheet dele como que é essa curva de resposta dele. Então, essa curva de resposta ele é zero, né? Ou seja, tem uma corrente mínima para ele funcionar. Então, ele começa a subir e ele é quase linear aqui, quase linear, e depois ele satura. Saturação, corte, e aqui ganho. Então, se o seu projeto é para trabalhar com amplificador, o amplificador está nessa faixa. Se é para trabalhar num circuito digital, ele vai trabalhar no corte de saturação. Então, levanta a mão aí quem essa pequena explicaçãozinha aqui ajudou aí no aprendizado ou no ensino. Levanta a mão aí só para saber se eu estou perdendo tempo falando coisas muito básicas para vocês ou se tá bom. Não deveria ter falado. Próximo semestre eu vou falar. Deveria ter falado, mudar de ideia. Ok. Obrigado por participar. Amplificadores aqui, ó, né, que é o foco para instrumentação, né? A gente usa os amplificadores operacionais, né? O famoso 741. E aí eu tenho que comentar, você lembra que ele tem problema de offset? E o ajuste de offset você faz com potenciômetro para poder fazer com que quando você tenha zero na entrada, zero da tensão de entrada do amp-op, né? Qual que é o símbolo dele, né? O símbolo dele é esse aqui, ó. Ele tem duas entradas, uma positiva e uma negativa, e tem uma saída. Só que ele também tem a tensão de alimentação e tem aqui o ajuste de offset. Então, aqui nesse ajuste de offset, você coloca um potenciômetro, né, para regular uma tensão de offset, para que, quando você tenha V1 aqui, vou por VI aqui, você coloca VI nos dois, ou seja, você coloca em curto a entrada. Obviamente, quando você tem zero aqui na entrada, você tem que ter zero aqui. Se você não tem zero aqui, você tem um erro de offset. Esse erro de offset ele é arrumado pelo ajuste de offset. Então, o amp-op, né, a maioria dos amp-op tem a necessidade do ajuste de offset e outros. Mas existe um amplificador de instrumentação. Ele é feito a partir de 2 ou mais amp-ops em cascata, projetado de tal forma para já zerar alguns problemas que o amplificador sozinho tem. Então, ele melhora a impedância de entrada, melhora a impedância de saída e melhora todo o conjunto. Aplicações do amp-op que vocês lembram? Alguém quer participar? Não? Bom, o amp-op ele é usado para dar o ganho, né? Que é a primeira coisa, né? Você tinha uma tensão e você quer outra. Esse ganho não necessariamente precisa ser maior que 1. Ele pode ser menor que 1. Ganho de meio quer dizer que você precisa da metade daquela tensão para adequar o seu circuito. Então, o ganho não importa se é maior ou menor que 1, é um ganho. Então, essa é a aplicação inicial e principal dele. Outra aplicação que ele é muito utilizado é fazer um somador ou um subtrator. Ele soma a tensão V1 com V2. Ele subtrai a tensão. Ele tira V2 de V1. Então, ele é muito bom para fazer circuitos somadores e subtratores analógicos. Tudo analógico, tá, pessoal? Ele também é muito bom para fazer um controle PID, né? Ele permite um integrador, um derivativo facilmente através de um ganho com resistor e capacitores, né? Resistores e capacitores. Ele também permite você fazer ganho, offset, somador, subtrator.
Ele é um buffer isolador. Ele isola a corrente de entrada com a corrente de saída. Suponha, e agora isso é muito, muito útil em instrumentação, principalmente os amplificadores de instrumentação, tá, pessoal? Então, você tem aqui uma corrente I do seu sensor, IS. Essa corrente I do seu sensor, ela é muito pequena, ou você tem uma tensão do seu sensor VS. Essa tensão é na ordem de microvolts. Se você pegar e colocar um amperímetro para medir, ou um multímetro normal para medir o microvolt, se ele não tiver a faixa de microvolt, você zera essa tensão com a carga do multímetro. Ele não aguenta. É a mesma coisa que você pegar uma pilha fraca, né, e colocar um motor para ela ligar. Imediatamente, quando você liga a pilha ao motor ou a bateria do seu carro ao motor de arranque do seu carro, ele vai para zero. A bateria não aguenta, a tensão de entrada não aguenta. Quando você está trabalhando com sensores para medir alguma coisa sensível e pequena, por exemplo, aqueles sensores de pressão piezoelétrico, eles dão microvolts em função das toneladas do caminhão passando sobre aquele sensor. Então, aqueles sensores, você não pode, sem antes dar um ganho, tentar usar a tensão, porque ela vai a zero. Ela não tem energia suficiente para um circuito de medição direta. Então, você usa um amplificador para isolar e dar ganho. A impedância de entrada do amplificador é muito alta, quase infinita, então ele não vai destruir a sua fonte, que seria um sensor. Ok. Com isso, a gente fez uma explicação geral de todo o assunto de eletricidade que nós vamos usar aqui nessa disciplina aí ao longo do semestre. Principalmente porque para medir qualquer assunto, eu vou medir pressão, vou medir vazão, hoje tudo está na eletrônica, para ir ser digitalizado e ir para o microcomputador e ser controlado por um CLP. Então, como tudo é eletrônico, essa parte de eletricidade eletrônica capaz de permitir você tirar de um sensor de algo que nem existia, né, que você vai criar uma forma de medir, e trazer para o mundo digital, para você poder colocar, por exemplo, a internet das coisas, que está na moda e etc., você precisa entender um pouco de instrumentação e muito de eletrônica, né? Eu estou falando assim porque, pessoal, tem uma outra coisa que eu tenho que deixar claro, talvez eu não tenha deixado aqui. Se você fosse fazer o curso de engenharia mecânica, automaticamente você teria instrumentação no seu curso. O engenheiro mecânico, ele cuida de pressão, vazão, ele faz inspeção, ele assina relatórios de inspeção da NR13, que é uma norma. Então, o engenheiro mecânico, ele precisa de muita instrumentação. Só que o engenheiro mecânico, ele não estuda a fundo essa instrumentação para fazer os equipamentos. Quem faz esse equipamento é o engenheiro eletricista, que é a área de controle e automação, ela está exatamente no meio das duas, tá? E aqui está o ECA. O engenheiro de controle e automação, ele está aqui, só que ele tem 70% desse, por isso ele é considerado pelo MEC como sendo mais parte da elétrica, e tem 30% desse no curso. Então, o engenheiro de controle e automação, ele deveria ser uma pessoa que, se especializada nisso, iria desenvolver novos equipamentos de medida. Então, ele iria fazer medidor de tensão, de corrente, de potência, de vazão, tudo para trazer para o digital algo que está no meio físico e é analógico e desconhecido. Medir grandezas, então, seria, né, uma atribuição, um nicho de mercado aqui. Outro nicho de mercado seria o da engenharia mecânica, que é usar os equipamentos. Só que usar os equipamentos, normalmente, não precisa ser engenheiro só para usar equipamento, né? Basta ser um técnico e saber ou ter um curso sobre o equipamento. Você não vai estragar o equipamento e você não vai correr risco na indústria, risco de lesão ou morte, porque não conhece e não sabe usar as ferramentas. Então, qual que é o grande problema do Brasil, né? Eu olhando para o Brasil, o ensino é muito ruim, então o técnico é um técnico ruim e o engenheiro é um bom técnico.
E aí acaba sendo as vagas de empresas de engenheiro, eu brinco que são vagas de tecnicão. Como que você sabe que sua vaga é de tecnicão? Muito simples. Você olha aquela grade curricular das matérias que você estudou. Você está numa função. Quanto daquele conhecimento que você estudou é fundamental para executar aquela função? Se for menos de 50%, você é um tecnicão. Se for mais de 50%, pode ser que você seja um engenheiro. Se você olha, tudo aquilo que eu vi na faculdade é inútil, você está com uma vaga de técnico. Você não está com uma vaga de engenheiro. Você está trabalhando em outra área. Então, eu puxo essa disciplina para a área de engenharia e não de técnico. O técnico usa o instrumento. O engenheiro não só usa o instrumento, porque nós somos da área da elétrica, nós também fazemos o instrumento. Projetamos o instrumento. Então, é por isso, né, deixa eu apagar os rabiscos que eu coloquei aí. É por isso que eu preciso que vocês façam essa avaliação, autoavaliação, de forma bastante sincera, né? Digam para mim aí. Não é para dizer para mim, é para vocês, né? Vocês conseguem projetar e modular um medidor de tensão, de corrente, potência, energia, tensão alternada, né? Corrente, potência, energia alternada, e ainda mais, né? Eu não ficaria só nisso, porque, claro, a aula de hoje é de eletricidade, e aqui é eletricidade, mas magnético, né? Campo eletromagnético, que mais? Medir vazão. Vocês viram como que é feita a medição de vazão e pressão em instrumentação 1. Teoricamente, vocês sabem como funciona e quais os equipamentos. Ou seja, qual que é o princípio de funcionamento. A pergunta é, sabendo o princípio de funcionamento e os equipamentos que existem hoje no mercado, você seria capaz de projetar um equipamento melhor, mais moderno, ou mais simples e mais barato? A ideia dessa disciplina 1 e 2 é fazer com que vocês saiam da caixa de tecnicões e virem engenheiros de instrumentação. A vaga na indústria é de engenheiro de processo. O engenheiro de processo, ele é um gestor de técnicos que vão fazer a manutenção nos equipamentos e no processo, mantendo o processo funcionando. E aí tem também instrumentistas. Instrumentistas são normalmente técnicos que cuidam dos equipamentos, fazendo manutenção preventiva e corretiva. Então, o técnico ele é capaz de desmontar o equipamento, trocar uma peça, montar de novo e falar que o equipamento voltou a funcionar. Mas ele não cria um equipamento novo. O engenheiro é aquele que cria um equipamento novo. É a grande diferença de um técnico para um engenheiro, sob o meu ponto de vista. É uma opinião, tá, pessoal? Então, cada um faz a análise que quiser aí para ter a própria opinião. Não precisam concordar com a minha. E aí, você é capaz de avaliar, projetar um circuito, né? Desenhar esse circuito para fazer a medição de todos os sinais acima? Se sim, parabéns. O problema não é mais eletricidade eletrônica. Se não, pegue os livros de eletricidade eletrônica, dá uma revisada, se quiser virar engenheiro de verdade. Se não, procure uma vaga de instrumentista, fala que é engenheiro, eles vão falar, não, esse cara é um técnico bom, eu vou contratar. E é por isso que anos atrás teve até uma reportagem na TV em que eles falaram, tá faltando engenheiro no Brasil. Tá faltando engenheiro no Brasil porque a formação é de técnico, não é de engenharia. Poucos conseguem resolver o problema. E é por isso que aquela vaga que eu falei já, não sei se foi nessa sala ou em outra, que tinha de medidor de potência para trabalhar na Landesgear, salário alto, ficou aberto por 6 meses e não encontra ninguém. Até que o meu colega de faculdade pegou a vaga. Eu também tinha sido aprovado, né? Eu fiquei sabendo primeiro, e aí eu indiquei o meu colega da faculdade, não peguei a vaga para mim, porque eu estava em Goiânia e a vaga é de Curitiba. E a minha esposa não quis voltar, não quis me deixar voltar para Curitiba com os meninos. Ela queria que eu ficasse morando aqui com ela. Não sei para quê. E aí, então, eu me tornei professor ao invés de voltar para a área de desenvolvimento de produto. Então, pessoal, a vaga que aparece para engenheiro, ela fica aberta por muito tempo. Para tecnicão, é preenchido rapidamente. Toma cuidado aí se você decidiu ser só um tecnicão. Aqui temos algumas referências, né, para vocês acessarem, né, e tirarem dúvidas sobre eletricidade, que eu achei bom. Obviamente tem um livro do assunto, vocês devem ter comprado na época da disciplina, se não compraram ou não tenham ainda o hábito de
trabalhar no estágio, ganhar um dinheirinho e parte desse dinheiro transformar em livros, esse hábito precisa ser revisto, porque é muito importante. Encerro aqui a apresentação, tá? Agradeço a participação de alguns aí ou todos. Estou aberto a dúvidas. Lembrando que eu não vou, por causa do nosso tempo, né? Eu vou encerrar a gravação e tirar dúvidas offline para o vídeo não ficar muito longo. A aula era isso, o assunto era esse. Agradeço a todos, até a semana que vem. Vão com Deus. Fiquem na sala quem tiver dúvida. Obrigado.